Na manhã desta terça-feira, o Internacional convidou os setoristas do clube para entrar nas dependências do estádio Beira-Rio. Lá a gente pôde ver o processo de reconstrução do estádio que está a todo vapor. 600 funcionários trabalhando em até 3 turnos, para que o Inter possa reestabelecer a operação do estádio a partir do mês de julho. O sonho é que ele esteja à disposição para o jogo contra o Juventude, no dia 3, mas essa é uma missão considerada bem difícil no bastidor. Nesse vídeo eu mostro as imagens que fiz do processo de reconstrução do estádio e ouço o vice-presidente de administração do Internacional, André Dalto, dando explicações sobre a retomada do complexo, agora aqui no A Dupla. Bom, gente, a gente começa a visita aí na sala de imprensa, tá? Você vê que tem vários jornalistas reunidos e a gente ouviu as palavras do Vitor Klumberg, que é o vice-presidente do Internacional. Ao lado dele estavam o vice-presidente de administração, o vice-presidente de patrimônio também e o presidente da Abril, que é esse cara aí da esquerda. E ele explicava exatamente as questões financeiras, os impactos financeiros que a enchente traz e a parceria da Abril também e das seguradoras para fazer esses reparos. Agora a gente vai para a sala de imprensa dos visitantes, tá? Olha essa quantidade de cabo que foi completamente danificada, tá? Outra coisa que dá para ver que foi bastante danificada foram as aberturas, as portas. Isso aí vai ter que ser comprado praticamente do zero, né? Tudo de novo. A gente percebe também, apesar de toda a limpeza, aquele cheiro de local que tá úmido, que foi molhado e obviamente ele embolora, ele cria mofo. E isso traz um cheiro que a gente tem convivido, né, aqui no Rio Grande do Sul. Aí a parte do material de som da sala de imprensa que foi completamente danificado, né? Olha a quantidade de cabo, a quantidade de equipamento e tudo isso demanda tempo, demanda dinheiro, porque são processos que precisam ser reconstruídos. Dali a gente foi para a zona mista e esse aí, por exemplo, é o fosso do elevador, tá? Que também teve a sua parte de danificação e está sendo refeito pela galera. Essa parte ela me pega bastante porque é onde a gente basicamente convive, tá? Em dias de jogos. A gente trabalha e vive basicamente aí nos dias de jogos e foi uma área absolutamente afetada. A água aí ela chegou a algo perto do 1 metro, danificou completamente o mobiliário. Os banners ali da zona mista eles até foram mantidos e a gente pôde flagrar a galera retirando mais entulhos, né? E esse trabalho ele é incessante, gente. São 3 turnos de trabalho dessa galera aí, são mais de 600 pessoas trabalhando, segundo o Internacional, e essa galera aí já estava recolhendo mais uma caçamba, né, de entulhos e de lixos na zona mista. Essa é a parte já de acesso aos vestiários, a gente sai da zona mista e dá direto aí, e essa área está completamente danificada, tá? Aí existe um gramado sintético que foi retirado, vai precisar ser refeito. Os banners que são colocados no lado aí nesse túnel, eles foram danificados também porque é preciso ser feita a limpeza atrás deles, né, na estrutura de alvenaria, nas paredes, enfim, a gente vê aí as pessoas varrendo, limpando, é muita que boa, é muito produto de limpeza nessas paredes aí, que também tiveram que ser reparadas e enfim, reconstruídas. E aí é o vestiário do Inter, tá? Essa parte, exatamente, ela é a antessala do vestiário, tá? Que é onde a galera faz aquecimento, a galera conversa. Antes de entrar no vestiário, o gramado sintético teve que ser todo retirado. O mobiliário de dentro do vestiário também foi muito danificado, mas a gente não pôde entrar no vestiário porque ainda estava em processo de desintoxicação, desinfecção, na verdade, é o termo, mas a gente já vê que foi bastante afetado. Essa área aí é o vestiário dos visitantes, tá? Também muito afetado, a gente vê que o chão ele vai precisar ser trocado, né? O piso daquele gramado sintético vai precisar ser refeito e as portas também, né? Absolutamente atingidas, vão precisar ser trocadas. A gente não pôde entrar também no vestiário dos visitantes, que teve muito mobiliário atingido e a gente não pôde entrar exatamente por conta desse processo de desinfecção. E aí a gente já foi pro campo, né? Pro gramado. Esse é o gramado que está sendo replantado no momento, tá? A gente vê alguns espaços de grama que estão nascendo ainda e a previsão é de que em 10 dias o gramado esteja em plenas condições, em condições perfeitas para ser utilizado pelo time, para ser utilizado em jogos, porque a gente já vê que ela está nascendo bem e inclusive ela vai estar melhor do que antes, né? Porque antes, em função dos jogos que vinham acontecendo, não era possível que o gramado, que a grama de inverno ela brotasse de uma maneira mais tranquila. Agora não, ela está brotando bonitinha e daqui a 10 dias ela vai estar perfeita. Tem a chance, inclusive, do Inter poder treinar aí.
E aí o último processo que está sendo feito, né, que é as catracas. Tá aí o moço mexendo nas catracas e revisando ela do ponto de vista eletrônico. Muitas catracas foram alagadas e esse é um ponto importante para que possa voltar a ter jogo. Nesse momento elas estão sendo testadas, as catracas do nível 1. Muitas delas vão precisar ser trocadas. E agora eu gravei uma entrevista com o André Dalto, vice-presidente de administração do Inter. Vamos conferir o que ele falou. Do Beira-Rio, de o que falta. A gente está vendo uma evolução importante do ponto de vista de gramado. O que precisa para que volte a ter jogo no Beira-Rio e o que precisa ser acelerado nesse processo que já está sendo bastante acelerado para que o Inter possa voltar a jogar aqui? Primeiro eu queria registrar, né, a importância desse momento. A gente sabe que vocês são as vozes e os olhos da nossa torcida, né? Então abrir a nossa casa para que o nosso torcedor possa olhar como é que a gente está é importante, né? Então a gente não conseguiu fazer isso antes porque tinha toda essa questão de ter que sanitizar, tinha muita gente trabalhando, então era um processo que ainda demorou um pouquinho, mas agora a gente está muito feliz de poder abrir as portas para vocês. Então o que está precisando, né? O gramado, como vocês puderam ver, precisaria de mais ou menos uns 10 dias para ele estar em condições, talvez até de jogo, mas existe uma série de outros fatores que a gente precisa para poder abrir o estádio, né? E hoje a gente conseguiu, a gente está muito feliz de ter conseguido religar a luz e a água em todo o complexo, mas ainda está como nosso principal gargalo ainda toda a parte de tecnologia de informação, onde toda a parte de internet, que pode até parecer assim, para um jogo não precisa de internet, mas para citar um exemplo, né, o sistema de VAR ele não vai funcionar se não tiver os cabeamentos funcionando. Então, para ter liberação para um jogo de CBF ou até de Sul-Americana, a gente precisa estar com toda essa parte operacional funcionando, que é o que a gente está trabalhando. Sim, e então é acelerar principalmente processos de TI, de cabeamento. Existe já uma intensificação nesse trabalho, até pensando nesse prazo que foi dado de julho. É possível que esse prazo seja mais antecipado ainda, como foi no início, que era de setembro e agora é para julho? Antecipar de julho eu vejo como praticamente impossível, porque aliado à TI tem outros processos, né? Processo de limpeza, de sanitização ainda de muitas lojas, né? Que abastecem o estádio. Então, antes de julho é impossível que isso aconteça. E pela previsão dos nossos técnicos aí, durante o mês de julho, com certeza a gente vai ter condições. Claro que eu não posso aqui dizer assim, vai ser no início de julho, vai ser no final de julho. Não podemos ainda precisar, mas a gente está trabalhando de maneira incansável para ser o mais rápido possível. O 3 de julho do jogo contra o Juventude não é impossível? Não é impossível, mas é difícil da gente agora dizer assim, vai ser no dia 3 ou vai ser lá no dia 24 na Sul-Americana, né, contra o Rosário, mas a gente está trabalhando para que seja o mais rápido possível. Questão de mobiliário, por exemplo, de vestiário, vocês falavam que isso pode ficar para depois, o estádio pode retomar uma funcionalidade com essas questões sendo retomadas ao longo do período. O mobiliário é um problema no estado inteiro, né? É uma demanda muito grande, porque diversas casas, diversas indústrias, lojas foram afetadas. Então, assim como o Inter, diversas outras empresas precisam de mobiliário. Então, tem uma demanda muito alta, tem um custo muito alto também, tem aumentado. E isso também tem problemas de logística. É muito provável que a gente não esteja aí, quando voltar a jogar, com a mobília 100% em condições. Mas, com certeza, quando a gente abrir o estádio, vai ter condições de jogo.